Pessoal de Bauru, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Pedro, essa é a Day, minha esposa. A gente está casado aí já faz 1 ano e 2 meses aproximadamente. A gente se conheceu no meio para o fim de 2012. E quando eu conheci a Day, eu não era da igreja, né? Eu já frequentei a igreja católica, já fui espírita também, mas sempre buscando um rumo, né? Uma direção para minha vida, algo que fizesse sentido para mim. E foi quando eu conheci a Day na faculdade Santa Cecília, Unisanta, aqui em Santos. E desde então minha vida começou a ser outra, né? Quando a gente era amigo, né, na faculdade, porque a gente estudou junto, a gente fez uma matéria junto na faculdade. E o Pedro demonstrou interesse por mim, né? Não interesse apenas como amigo, ele queria algo a mais. Então, antes de conhecê-lo, eu fiz uma oração ao Senhor, né? Deus me levou a fazer uma oração de como eu gostaria, né, do homem que Ele enviasse para mim. Então eu pedi para Deus que, acima de tudo, fosse um homem que amasse o Senhor, acima de todas as coisas, um homem do Senhor, de caráter, né? E todas as qualidades que eu pedi, que eu encontrei nele. Né? Mas quando a gente conheceu, ele era espírita, então eu acreditei que não era do Senhor, mas uma pessoa usou, né, usada por Deus, falou pra mim que como eu tinha um sonho de ganhar muitas pessoas para Jesus, por que eu não ganharia, né, o Pedro para Jesus, que poderia ser o homem da minha vida? Então eu propus a ele que se realmente ele quisesse ter algo comigo, ele teria que ir para a igreja, ele teria que se apaixonar primeiro por Jesus e eu viria por consequência. Então ele aceitou esse desafio, eu emprestei um livro para ele ler. Antes não tinha o livro da corte do nosso pastor, qual a gente indica muito você ler, que é o livro da corte, do pastor Israel. Como antes ainda não tinha esse livro, eu emprestei um livro para ele ler, que o nome do livro é Agora Sim o Noivo Pode Beijar a Noiva. Então esse livro fala assim, por que o pastor, né, fala agora sim o noivo pode beijar a noiva? Então quer dizer que antes não? E aí eu falei pra ele que eu era líder de célula, que eu era na minha igreja, tinha o sonho de ser pastora e que o homem que eu me relacionasse eu só iria beijar no dia do meu casamento. Então se ele estivesse disposto, né, a amar a Jesus acima de todas as coisas e a esperar esse tempo, então que ele teria recompensa, eu. No começo ela não acreditou muito, né? A gente se conheceu, saímos com um casal de amigos na praia, né? E conversando com ela, muito burramente, eu falei, eu não sou santo, né? Mas eu tinha gostado muito da Day, né, na época, porque ela era uma menina diferente de todas que eu já tinha conhecido, né? Eu nunca conheci uma menina que queria beijar só no altar, né? Então o desafio, ele ficou no ar. E a Day dizia que o pessoal dizia que ela nunca ia achar um doido que quisesse beijar ela só no altar, mas eu fui o doido, né? Que Deus escolheu. E graças a Deus por isso. Desde então eu falei pra ela que eu gostaria sim de aceitar o desafio porque eu gostava dela. Ela falou, eu gostaria que você fosse pra igreja. Eu comecei a ir na igreja no começo por causa dela, né? Mas com o tempo eu comecei a me apaixonar por Jesus. Eu tive uma experiência com Deus muito forte na conferência de jovens da nossa igreja. E foi desde então que eu comecei a ir pra igreja, não mais por causa da Day, mas por causa de Deus na minha vida, por causa do chamado dele. E o interessante é que quando a gente foi apresentado, a gente passou 1 ano na igreja apenas como amigos, ele sentava de um lado da igreja, eu de outro. E aí após isso ele começou, depois de 6 meses na igreja, ele começou a fazer um grupo de oração na faculdade. Ele já estava na igreja por amor mesmo, totalmente ao Senhor. E aí quando no final do ano o pastor Israel conversou com a gente, liberando a corte, porque o Pedro já tinha aberto célula também, fora o grupo de oração na faculdade, aí nós fomos apresentados na vigília, né, como casal em corte. E Pedro falou algo que marcou a minha vida, né? Ele falou assim que eu fui um amor que apresentou para ele um amor ainda maior. Então naquele dia, naquele momento eu tive certeza que ali só faltava o único pontinho da lista para completar a minha lista que eu tinha pedido ao Senhor. E assim, aí para as meninas, né, gostaria de dar um recado, né? Desde então, desde quando nós cortejamos, quando nós ficamos 1 ano de coxa, depois noivamos mais 1 ano, e no noivado a gente teve a proposta de que poderíamos, né, até beijar no noivado. Mas assim, Pedro assim, muito usado por Deus, ele mesmo que tomou essa atitude, partiu dele que não, a gente vai beijar mesmo só no dia do nosso casamento. Então me respeitou o tempo todo,
né? Sempre um homem de Deus, sempre crescendo no Senhor. Então foi a recompensa que eu tive de esperar o tempo de Deus na minha vida. Então você, menina, ouvia das minhas amigas: ah, você não vai casar, você vai ficar pra titia. E eu falava pra elas que encalhada é mal casada. Então, assim, vale a pena a gente esperar o homem de Deus para nós, mas para a gente receber o homem de Deus, primeiro a gente tem que ser uma mulher de Deus. Então, primeiro eu fui uma mulher de Deus, então você, mulher, seja uma mulher de Deus. Se você for solteira, espere no Senhor. Não importa o tempo, né? Mas Deus vai te mandar o homem certo no momento certo. Então, se guarde, se dê o seu valor, porque nós temos nosso valor, né? E a recompensa é maravilhosa. Eu tenho um casamento fantástico. Sou muito abençoada com o marido que eu tenho, né? E tudo que Deus tem nos proporcionado é por causa dessa fidelidade. E é isso, gente. Essa é a mensagem que nós queríamos deixar para vocês. Há um caminho bom, mas há um caminho excelente. E o caminho excelente é o da corte. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Um beijo. E só o último recado. Se vocês puderem, adquirir o livro, né? A Corte do Pastor Israel. O primeiro, são 2 livros em um, Corte e Hall da Corte. Então, se você tem curiosidade de saber mais, procure o Pastor Israel, adquira esse livro que você não vai se arrepender. Beijo! Aonde eu paro? Só apertar no quadradinho. Aqui.